Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui na continuidade da leitura e nós estamos no capítulo 5, onde vai falar sobre gentileza e responsabilidade. Nós já lemos alguns tópicos, que é o que você está escutando, e agora nós vamos para o responsabilidade, página 66. Então bora lá para a leitura. Isso aqui é meu microfone. Estou testando ele assim, de longe, para ver se fica bom. Então vamos lá. Responsabilidade. Costumo fazer a seguinte pergunta em minhas sessões de treinamento. : abre aspas. Você acha que está sendo honesto quando não cobra sua equipe responsabilidade de trabalhar de acordo com os padrões fixados pela organização? Fecha aspas. Vou repetir, tá? Você acha que está sendo honesto quando não cobra a sua equipe responsabilidades de trabalho de acordo com os padrões fixados pela organização? Então ele pergunta assim, você acha que é honesto você não cobrar daquilo que eles têm que fazer, que está fixado, que já está pré-programado? A maioria concorda que a resposta é não. Claro, se há um acordo, se há algo que precisa ser feito, é da sua responsabilidade cobrar a equipe não está fazendo, você não cobra, não é honesto, né? Na verdade, se não confiamos nas pessoas com quem trabalhamos, corremos o risco de nos tornarmos, ao mesmo tempo, ladrões e mentirosos. Parece um pouco forte? Pode ser. Mas quando fingimos que está tudo bem, estamos roubando daqueles que pagam o nosso salário pela simples razão de que somos contratados, entre outras coisas, para cobrarmos responsabilidades das pessoas. Além disso, estaríamos mentindo para quem está ao nosso redor. Quem é honesto não engana os outros. Então, quando você é líder e você é responsável por cobrar e você não cobra, ele diz aqui que de alguma forma você está roubando. Por quê? Porque é o seu papel estar ali. Senão não teria ninguém. Então, parte do seu salário é fazer com que as pessoas trabalhem, funcionem da melhor forma, assumindo as suas responsabilidades, fazendo aquilo que elas se comprometeram para fazer. Então, quando você não cumpre isso, sim, de alguma forma as pessoas estão sendo lesadas, tá? Quem se beneficia quando o gerente não cobra responsabilidade? Não são os funcionários, com toda certeza, porque não estarão melhores ao saírem do que estavam quando chegaram. A organização também não se beneficia. Embora a concordância... Cadê? Embora a concorrência, possa ter algumas vantagens. Na verdade, o gerente é o grande beneficiário dessa situação, porque não precisa lidar com problemas e evita a controvérsia. Então, a única pessoa que vai se beneficiar disso é o gerente, de não estar em conflito, de não ter controvérsia, de não ter aquele primeiro climinha que é chato, né? Ele é o único que vai sair beneficiado disso, porque todo o resto vai sair prejudicado, inclusive o funcionário, que poderia ser melhor, que poderia se desenvolver. Vou abrir um parênteses aqui de uma temática importante. Às vezes a pessoa ela não tem consciência. Você é gerente exatamente por isso, porque você tem um pouco mais de consciência. Você está um nível, um degrau acima da pessoa em algumas questões. Porque senão você não era. Senão não teria como você ser o gerente. Se a pessoa ela já tem a consciência, ela já faz aquilo, ela não precisava de você. Então a gente precisa começar a entender isso, porque isso no fundo é para o bem, né? E precisa ser para o bem de todos. Não pode ser só pensando em nós, né? Então quando você deixa de fazer pensando só em você, você também só faz quando aquilo começa a te prejudicar. Isso não é bom, porque nós precisamos pensar no coletivo, né? Principalmente se nós somos pessoas com a intenção de servir, de entregar algo ao mundo, de amar os outros, que a liderança tem muito disso, né? Ela é isso, em resumo. Então a gente precisa pensar sobre isso, tá bom? Não só nos ambientes empresariais, mas na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, nos nossos relacionamentos, porque às vezes a gente não quer falar alguma coisa, trazendo a responsabilidade do nosso cônjuge, trazendo a responsabilidade do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, para poupar, e na verdade não, porque a gente está aqui exatamente para isso. A relação de família é uma relação de vínculo forte, né, no sentido de que não tem como romper, porque família é família, ponto, acabou. Exatamente, para que principalmente nesse lugar a gente consiga ter essas conversas, sabendo que não vamos ser abandonados, deixados. O problema é que hoje o mundo conseguiu fazer a família ser um lugar volátil, onde o pai deixa de ser pai ou não cumpre o seu papel, o marido não cumpre, a esposa não, e aí a gente tem um lugar de vulnerabilidade muito grande, não no bom sentido de onde eu posso ser vulnerável, mas onde a todo tempo eu estou sendo
ferido, né? Onde eu estou correndo risco o tempo todo. Então, hoje a gente tem esse pequeno problema, mas não deveria existir. Né? Deveria ser um lugar de segurança onde a gente poderia falar com muita franqueza para que todos se desenvolvessem, tá? Então, busque isso. Né? Se você tem uma família, se você tem algum lugar, sabe, seja esse lugar de confiança, de que na primeira dificuldade não vai abandonar, seja aquela pessoa que traga as coisas, não para ferir, mas para curar, para desenvolver, tá? Não fuja das conversas difíceis, beleza? Pense no quanto essa atitude é errada. Algum dia um líder honesto vai substituir esse gerente egoísta e dizer a verdade para o funcionário, que certamente não vai acreditar. Abre aspas. Durante 10 anos me disseram que eu era ótimo. Agora você chega e me diz que eu tenho problemas que precisam ser resolvidos? Você deve ser o problema. Ele vai acreditar naquilo, né? Pense em todas as desculpas que usamos para não delegar responsabilidade aos funcionários por suas ações. Coisas como, abre aspas, Bill pode ir embora e é difícil arrumar alguém para substituí-lo, fecha aspas. Ou, abre aspas, Sue é muito simpática e bastante útil em determinadas coisas, fecha aspas. Abre aspas. Pete é um cara intimidador. Gina entra na defensiva sempre que lhe dou um feedback, e assim por diante. Todos nós temos a necessidade de saber, desde pequenos, quais são os limites e expectativas, além de assumir a responsabilidade por nossas ações e comportamentos. Veja o que acontece quando pais e mães aceitam a mediocridade de seus filhos. Será que realmente é um benefício permitir que passem de ano na escola com notas mínimas? Lembrem que Vince Lombardi disse sobre o assunto, dois pontos, abre aspas. Meu amor é incansável. Não devemos dizer que nos importamos com aquele que lideramos se evitamos confrontá-los quando têm desempenhos insatisfatórios. Não favorecemos ninguém, fecha aspas, tá? Não favorecemos ninguém a não ser a nós mesmos quando não pressionamos as pessoas a darem o melhor de si. Só líderes egoístas privam as pessoas do que elas mais precisam. Então, como pais, quando nós fazemos isso, isso não é bom para os nossos filhos, como patrão, como aqueles que dizem amar, como amigos. Então, não faça isso. Porque a única pessoa que supostamente você está favorecendo é você. Isso é egoísmo, tá? Por quê? Porque a gente precisa dar para as pessoas o que elas mais precisam. Nós precisamos de feedback, de correção, de incentivo. Nós precisamos disso. Nós precisamos saber que a gente pode ir além, que tem mais para nós. Então a gente precisa pensar sobre isso, tá? Não favorecemos ninguém, perdão. Costumo dizer aos gerentes que devem se sentir insultados quando alguém tem um desempenho abaixo do padrão, viola as regras ou age de maneira irresponsável. Por quê? Porque o funcionário que assim age, espera que você se comporte de uma forma igualmente desonesta, não fazendo nada. É nitidamente uma mensagem de desrespeito. O general reformado Colin Powell, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, tem uma visão impecável sobre o assunto. Abre aspas. Ironicamente, ao protelar as decisões difíceis, ao tentar não deixar ninguém irritado ou tratar todos bem, independente de suas contribuições, você faz com que as únicas pessoas irritadas na empresa sejam as mais criativas e produtivas. Fecha aspas. Para Richard Green, presidente da empresa Blistex, abre aspas, é imoral não demitir as pessoas que não são capazes de fazer o serviço, fecha aspas. Ele tem razão. No mundo dos negócios, se não há lucro, a empresa não sobrevive. Nesta guerra, há apenas vencedores e perdedores. Para a empresa que fracassa, isso significa pessoas desempregadas e vidas viradas pelo avesso. Há muitas coisas em jogo. Portanto, pense nas mensagens desfavoráveis que enviamos a todos que observam nossa falta de compromisso com a excelência e o nosso fracasso em fazer a coisa certa. A disciplina, entre parênteses, treinamento, é importante porque demonstra que nos importamos com as pessoas e queremos que sejam as melhores que puderem ser. É para isso que fomos contratados. Esta é a nossa responsabilidade como líderes. Esse tema é sobre responsabilidade. E o que ele mais está pontuando aqui é a nossa responsabilidade de sermos responsáveis. E fazendo com que todos façam o seu melhor. Cada um tem uma característica diferente. Mas a gente sabe quando alguém está sendo medíocre e está prejudicando todo mundo. E se nós deixamos isso, é como se nós concordássemos com isso. Então nós também estamos sendo irresponsáveis e nós também estamos sendo desonestos. Então a gente precisa pensar sobre a nossa responsabilidade. O cargo de liderança, no caso aqui de gerência, ele é muito sério.
mas como líderes influentes, de influência, levando as pessoas a fazer as coisas de bom grado, a gente precisa entender que se alguém não está no seu ápice, perdão, não está fazendo o seu melhor, cabe a nós incentivá-lo, corrigir e tudo mais. Se você tem uma amiga, né, que não está sendo a esposa que ela pode ser e que ela deve ser, você como amiga pode chamar a atenção dela, dizer, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não é legal. Não, não é assim que funciona. E você sabe disso, ou você tem capacidade para isso. Se você não sabe, eu tô te falando agora. Então não deixe, não importa o nível de relação que você tenha, manifeste a sua liderança e faça a diferença. Eu tenho certeza que você gostaria que alguém te alertasse. Que alguém chegasse para você e dizer, olha, você pode mais, você consegue, mas não é assim que deve ser feito. Vamos lá. Você não quer continuar como você está e você sabe que tem muito para melhorar. Então seja responsável ao falar com as pessoas e também ao receber feedbacks. Seja aquele que é aberto a sempre melhorar e a crescer. Seja alguém responsável, tá? E aí nós temos disciplina significa ensinar. Ponto muito importante, porque muitas vezes nós queremos brigar. Mas antes de brigar ou cobrar, nós precisamos ensinar. E eu acredito que um pouco vai ser isso que vai dizer. Mas se não for, eu já disse. Vamos lá. Vem ajudando empresas a aplicar os princípios da liderança servidora há muitos anos. Parte desse processo envolve dar feedbacks aos líderes, a fim de que possam definir melhor as áreas em que precisam se aprimorar. Feedback é muito importante. A maior falha que encontramos é deixar de confrontar as pessoas com problemas e situações e cobrar suas responsabilidades. A segunda está ligada à ansiedade e ao medo dos gerentes, que tem origem num paradigma negativo sobre o real significado da palavra disciplina. Disciplina é uma palavra cuja raiz vem de discípulo, que é aquele que recebe ensinamento ou treinamento, ok? Para converter as pessoas em discípulas, basta identificar as diferenças de desempenho entre padrões fixados e o resultado real e desenvolver um plano que elimine essas diferenças. Lembre-se que disciplinar não é punir e humilhar as pessoas. O objetivo é levá-las para o caminho certo, ajudando a se tornarem melhores. Então, ele vai dizer para nós que aqui a questão da disciplina é discipular. E discipular tem a ver com eu pegar a diferença entre o desempenho fixado e o resultado real. O que é para ser e o que está de fato sendo, tá? E aí eu não vou punir, humilhar. Eu vou ensiná-las, eu vou passar para elas, eu vou trazer aqui para elas o que elas precisam fazer de melhor. Às vezes você sabe que a pessoa está errando, a pessoa sabe que ela está errando, mas a grande questão é o que fazer. Eu sempre falo isso, né? Meus pais têm uma empresa, eles têm uma pizzaria de delivery, né? E aí às vezes tem uma situação ou com liderança, né? E normalmente por gostar de estudar esse tema e falar sobre esse tema, esse é um tema que eu gosto muito, às vezes eles me pedem conselho, né? E uma coisa que eu sempre falo para eles é: não cobre antes de ter ensinado. E ensinado não é falar uma vez, é você instruir, você deixar a pessoa fazer, aí você corrige ela faz de novo, você dá um feedback, ela faz de novo, e aí você vê que ela sabe fazer, e aí a partir disso você começa. Se ela fizer errado, aí você cobra, aí você pune, aí você diz, olha, não tá legal, você não tá fazendo direito. Mas antes de passar por esse processo, não adianta cobrar. As pessoas têm uma mania horrível, horrível, de achar que a gente é obrigado a saber. Com as crianças, então, meu Deus, isso é terrível. Porque a primeira coisa que uma pessoa fala é, oh, não sei o que lá. Não, a criança tá correndo num lugar que não é pra correr, você fala, oh, vem cá, não é pra correr aqui. Vou te explicar. Ó, aqui tá passando pessoas, a situação é assim, 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 tal, então não pode correr aqui, tá bom? É uma questão de segurança, é uma questão de você. Eu sei que você talvez não se importe com isso, mas como adultos nós precisamos nos importar com isso, porque nós estamos acostumados a ver que isso dá errado. Então, por favor, não se comporte dessa forma. Beleza? Você falou para ela não correr por uma questão de segurança, é ou não do não enfio o dedo na tomada por precaução, mas a partir disso você explica. E aí, se ela fizer de novo, aí você vai lá e fala, olha, eu não já falei com você? Por que não pode correr? Repete para mim. Ah, blá, blá, blá. Beleza? Então, às vezes, as crianças, as pessoas querem que elas saibam, né? Ou que elas confiem numa coisa que não faz sentido nenhum na cabeça dela. Então, não pressuponham que as pessoas saibam. Toda vez que você vê alguém fazendo errado, que a sua primeira atitude seja ensinar. Aí depois você corrige. Tá? Mas primeiro você ensina.
Qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer pessoa. Porque às vezes ela acha que aquilo que ela tá fazendo é o certo, porque ela aprendeu que aquilo era o certo. Ela não sabe que é o certo e propositalmente está fazendo errado em 90% das vezes. Então, antes de cobrar, ensine. Beleza? Então, disciplina não é cobrança, disciplina é ensino. É trazer a responsabilidade, é explicar, olha, esse aqui que é para ser feito, você está fazendo isso, nós precisamos alcançar isso. Então, esse aqui é o caminho que a gente vai fazer. Beleza? Gente, isso é muito importante, tá? Abraço e palmada. Olha, essa temática é interessante, né? Você vai bater nas pessoas? Acho que não, né? Mas vamos lá. Os líderes servidores mais eficazes possuem a extraordinária capacidade de demonstrar ao mesmo tempo um rigor implacável e uma afeição sincera. Eu confesso que encontrar esse equilíbrio na liderança é uma coisa um pouquinho complicada, porque ou a gente é muito rígido, ou a gente é muito amável e a gente tem dificuldade em encontrar o equilíbrio, não equilíbrio no sentido de ter um ou outro, mas é de ter os dois literalmente na medida certa. Podem ser muito exigentes em sua busca da excelência, mas demonstram igual empenho em manifestar o seu interesse e amor pelas pessoas. Esse é o objetivo, tá? Em suma, eles conseguem abraçar quando estão carentes e dar uma palmada quando estão precisando ser repreendidos. É o objetivo. A maioria dos gerentes não consegue alcançar o equilíbrio. Ou bem são capatazes, com pouca consideração pelas habilidades especiais das pessoas, ou são molengas, querendo que todos sejam felizes e definindo liderança como ausência de conflito dentro do grupo. Jack Welch, sei lá como é que fala, ex-presidente da GE, foi um mestre na aplicação da técnica do abraço e da palmada. Ao comentar sua angústia durante o processo de escolha de seu sucessor, ele declarou: "Amo esses três caras." Poucos duvidaram que ele falava sério, embora vários anos antes, Jeffrey Immelt, um dos três finalistas, tenha sido chamado a dar explicações por causa do péssimo desempenho da subsidiária GE Plastic Americas, que ele então dirigia. Wilt, sei lá como é que fala, o Jack, né? Chamou-o para uma conversa e disse: "Eu amo você, sou seu maior fã, mas você é responsável pelo pior ano da empresa. Terei de afastá-lo se não puder dar um jeito." Ao que tudo indica, Jeffrey Immelt, atual presidente da GE, conseguiu reverter a situação. Então ele vai dizer assim que Jack conseguiu aplicar isso. Ele demonstrava amor, carinho, atenção, afeto, incentivo pelas pessoas, mas ao mesmo tempo ele fazia elas assumir a responsabilidade delas, porque uma coisa não eliminava a outra. E interessante que ele escolheu justo aquele que deu problema, porque provavelmente ele soube lidar com aquilo, superou e aí ele conseguiu revelar ainda mais a sua capacidade. Não deixe de trazer essas questões da responsabilidade, do ensino, daquilo que precisa ser melhorado. Eu comecei a entender e aprender o quanto que isso de fato é amor. Amor não é aquele que traz ausência de responsabilidade, mas é aquele que deixa claro, é aquele que explica, né, de certa forma. Eu sempre lembro de Jesus falando com Pedro, né? Mano, você vai me trair, você vai ser peneirado, né? Mas eu já orei por você, fica tranquilo. E depois vai lá, busca Pedro, sabe? Isso vai acontecer. Você tá achando que você é o cara, você não é. E tá permitido que o diabo te peneire. Eu já orei por isso. Mas eu te amo e eu vou estar aqui, né? Se você se arrepender, eu vou estar aqui. Então que a gente não tenha medo de dizer para as pessoas e deixarem elas assumirem as suas responsabilidades, elas fazerem o que elas precisam fazer, e chamar a atenção se elas não estão fazendo, se elas não estão se comprometendo, elas precisam resolver coisas. Seja sincero, olha, eu te amo, não vou deixar de chamar pelo que você faz, mas o que você está fazendo não está bom, como é que você vai resolver isso aqui? As pessoas, elas vão acreditar nessa palavra se elas se sentirem amadas. E elas vão ter certeza que você vai estar lá. Porque quando elas tiveram em outros momentos menos sérios, vamos dizer assim, você também estava lá, você também agiu, você também esperou elas se acertarem e se corrigirem. Então não deixe de trazer a responsabilidade que cada um precisa ter. Beleza? Eu vou tentar terminar aqui, porque só faltam 2 tópicos. Vai ficar grande, mas o outro ficou menor, então tá tudo bem, né? Vamos lá. Você pode fazer as duas coisas. Durante a década de 1970, no início de 1980, quando as 3 grandes, como são chamadas as 3 maiores fábricas de automóveis dos Estados Unidos, produziram uma enorme quantidade de carros ruins,
O mantra em Detroit tornou-se qualidade, qualidade, qualidade. Os gerentes escalados para participar de meus grupos de qualidade sentiram-se muito frustrados. Abre aspas. O que vocês querem, qualidade ou quantidade? Perguntavam atônitos. A resposta? Precisamos das duas coisas, gafanhoto. Agora, mais de 25 anos depois, os gerentes continuam com dúvidas. O que querem de nós? O líder servidor, simpático ou alguém que faz as coisas? A resposta é a mesma. Ele não colocou aqui, mas eu vou dizer. As duas, pequeno gafanhoto. Liderança servidora é cumprir metas. E cumprir metas, perdão, não são coisas que se excluam mutuamente. O objetivo é realizar o trabalho e, ao mesmo tempo que desenvolvemos os relacionamentos. Os líderes eficazes são capazes de lidar com as ambiguidades inerentes à técnica do abraço e da palmada. Nós precisamos das duas coisas. O que um líder servidor ele faz? Ele realiza o trabalho e, ao mesmo tempo, desenvolve o relacionamento. Na verdade, você desenvolve o trabalho e desenvolve o relacionamento. É assim, né? A gente tem, no contexto da igreja, né, a questão do discipulado. E o discipulado, ele requer intimidade. E aí você tem a célula, aí você vai para o discipulado e aí vai. E qual é a questão? Para você ter um bom discipulado, normalmente você vai ter que desenvolver amizade. E aí tem gente que quer desenvolver amizade para poder discipular, e aí não funciona, porque aí a pessoa ela te vê mais como amigo do que como líder. Às vezes funciona, tá? Vai de uma questão. Mas eu vejo que o que funciona melhor é o seguinte: você, como líder, desenvolver uma amizade. Então você está lá, trazendo a questão do trabalho, trazendo as questões da responsabilidade, e aí você vai desenvolvendo um relacionamento por conta do trabalho. Isso vai fazer você, né, se você ficar tentando só ter relacionamento e não trazer essa questão, não vai dar certo, porque aí a questão da admiração, do respeito, ela vem mais rápido. E aí a pessoa, na verdade, ela fica feliz em ter um relacionamento com você e não triste porque ela tem um relacionamento com você, agora o trabalho corre o risco de perder. Já que surgiu através do trabalho, aquilo continua. Então a minha dica para você é assim, ó, você vai desenvolver amizades, relacionamentos a partir daquilo que você está fazendo. Então vai fazendo e buscando desenvolver o relacionamento, olhando para aquela pessoa como uma pessoa, se preocupando com ela, né, querendo saber como ela está, né, não sendo insensível aos dias ruins dela. E isso vai fazer ter um relacionamento. Tá? Não tente fazer as coisas separadas, porque talvez vai ser mais difícil e não tem como você parar o trabalho para desenvolver um relacionamento, né? Então faça isso junto. Eu particularmente acredito que dá muito certo, tá? Mas são dicas minhas aqui, não é necessariamente o que o livro 100% está dizendo, beleza? Então vamos lá, liderança e amor. Tá grande, mas nós temos que terminar, é o último tópico, tá? Inclusive, deixa aqui nos comentários se você prefere os vídeos que são menores, de temáticas únicas, ou se você gosta dessa leitura mais corridona aqui, que eu vou falando, mas fica maior, mas também você pensa em várias coisas e faz um vai complementando o outro, né? Se você puder me avisar aí o que fica melhor para o raciocínio, para tudo, isso me ajuda, porque aí, né, eu vou fazendo um conteúdo que fica melhor para todo mundo, tá? Vamos lá. As pessoas devem acreditar. Liderança e amor. As pessoas devem acreditar no líder e confiar em suas palavras. Isso é muito importante. Se as pessoas não acreditam em você, não confiam em você, já era, tá? Essa é a primeira lei da liderança. Se você não acredita no mensageiro, não vai acreditar na mensagem. Gente, isso aqui é muito real. Essa semana nós estamos dando habitudes e uma lição sobre o princípio de Paul Revere, onde traz essa diferença entre alguém que foi passar uma mensagem e as pessoas confiavam e seguiram ele, e o outro passou a mesma mensagem e ninguém nem saiu da cama porque, tipo assim, não confiava no mensageiro. Não basta apenas a mensagem. Quem está passando a mensagem é importante. Você precisa entender isso. Nós vemos isso no mundo cristão. Quantas pessoas se dizem cristão, mas elas queimam o filme, porque elas não representam aquilo. E aí as pessoas olham e acreditam que Deus, que Cristo, e que ser cristão é aquilo. Não é. Mas o que acontece? Não é apenas a mensagem. Você está ouvindo. Aquilo que a gente faz fala muito mais alto. Então você está ouvindo primeiro quem está entregando a mensagem. E nós precisamos tomar cuidado com isso, tá? Isso é algo muito importante. Eu vou repetir, abre aspas. Se você não acredita no mensageiro, não vai acreditar na mensagem. Tá? Peter Drucker acrescenta: a exigência final da liderança eficaz é conquistada na confiança. Abre aspas. A exigência final da liderança eficaz é a conquista da confiança.
Se não for assim, não haverá seguidores. É a única definição de um líder é alguém que tem seguidores. A única definição de um líder é alguém que tem seguidores. A exigência final da liderança é conquista da confiança. É a conquista da confiança. Sabe por quê? Porque se não, você não vai ter seguidores. E se você não tem seguidores, você não é líder. Ponto final. Então, para as pessoas te seguirem, elas precisam confiar em você. E para isso, você precisa ser alguém confiável. Gastamos tempo, esforço e dinheiro desenvolvendo declarações de missão nas empresas hoje em dia. Por mais importante que seja, a parte conceitual de nada vale se as pessoas não confiam na liderança. O inverso é verdadeiro. Depois que as tropas aceitam o líder, passam a aceitar qualquer missão que ele apresente. Os líderes efetivos sabem que estão em contínua transformação por causa das escolhas que fazem diariamente. Como os agricultores gostam de dizer, abre aspas, ou você está verde e crescendo, ou está maduro e apodrecendo, fecha aspas. Escolha uma das opções, porque a natureza mostra claramente que nada é imutável. C.S. Lewis ressalta esse ponto quando diz, abre aspas, cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. E com as inúmeras escolhas feitas ao longo de sua vida, você estará gradualmente se transformando numa criatura celestial ou numa criatura infernal. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Você está em constante mudança. Não tem como, tá? Porque se você não estiver amadurecendo, você está apodrecendo, tá? Nada é imutável. Então você precisa entender que você precisa fazer uma transformação para que você esteja sendo transformado numa criatura celestial ou numa criatura infernal. Isso é muito sério, tá? A liderança começa com uma opção que é feita quando nos alistamos para líderes. Quando a liderança opta por fazer as coisas certas dia a dia, hora a hora, isso acaba se tornando um hábito. Por, abre aspas, fazer a coisa certa, fecha aspas, entende ser paciente, gentil, humilde, respeitoso, altruísta, honesto, dedicado. Estes princípios são autoexplicativos, além de revelarem também as qualidades de amor, liderança e caráter. Ao desenvolver uma relação de autoridade, entre parênteses, influência, com as pessoas, ganhamos o direito de sermos chamados de líderes. O maior líder é o maior servidor, o mais dedicado a atender às necessidades dos outros. Há muitos grandes líderes e servidores por aí, não apenas na cúpula das grandes empresas, mas também nos balcões de lanchonetes, nos serviços de limpeza nos hospitais, preparando o jantar na cozinha da sua casa. É curioso que as habilidades de liderança servidoras descritas nos 2 últimos capítulos sejam consideradas habilidades suaves. Na verdade, ser um líder autoritário é muito fácil. Difícil é ser alçado ao poder e aprender a servir. O esforço exigido para ser um líder servidor é enorme, mas a realidade mostra que basta determinação para chegar lá. Conhecimento intelectual não é suficiente e tem pouco valor quando não é colocado em prática. A dúvida é uma só. Você está disposto a fazer o esforço? Gente, isso aqui é muito sério. Você fez uma escolha quando você se alistou para ser líder. E quando você faz essa escolha, você precisa optar por fazer a coisa certa dia após dia, até isso virar um hábito. Você precisa ser alguém que é paciente, é gentil, é humilde, é respeitoso, altruísta, honesto, dedicado. Você precisa se dedicar para isso. Você precisa ser uma pessoa de caráter, uma pessoa que revela amor. Você precisa, mas isso vai exigir muito esforço. Você está disposto? Eu sou líder, eu estou pronta, eu estou 100% com tudo isso aqui? Não. Mas sabe de uma coisa? Quando eu comecei a ser líder, eu entendi que eu ia ter que me esforçar muito e eu ia ter que continuar me esforçando. Sabe por quê? Eu não estou ali para suprir as minhas necessidades, mas as necessidades das outras pessoas, as necessidades elas são diferentes, elas vêm de lugares diferentes, aí eu preciso entender de pessoas diferentes, eu preciso me dedicar a assuntos diferentes. E isso muitas vezes é esforço, mas eu preciso fazer, amar pessoas diferentes, pessoas que não pensam como eu, que têm dificuldade em coisas que para mim é muito fácil. E aí eu preciso ter paciência, aí eu preciso saber como administrar, como falar e cobrar essa transformação, essa dedicação, mas também saber qual que é o limite e até onde aquilo é uma qualidade, até onde aquilo é uma negligência. Então não é fácil.
Mas a gente precisa entender. Difícil é ser alçado ao poder e aprender a servir. É fácil ser um líder autoritário. Então a gente precisa buscar isso aqui. Entender que vai custar. É esforço. Liderança é esforço, é dedicação, é trabalho. Mas eu vou dizer para você, eu creio muito que vale a pena, tá? Eu acredito muito nisso, tá bom? Eu ia falar, leia depois de novo esse capítulo, mas depois qualquer coisa, escuta ele com calma. Mas saiba que há líderes servidores em todos os lugares, porque não são os cargos que nos definem, mas aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos servindo em amor, buscando o desenvolvimento das pessoas, buscando com que elas sejam ainda maiores, para que elas cresçam, elas se desenvolvam, elas nos superem, né? Porque se esse é o nosso objetivo, se nós estamos fazendo isso, nós estamos liderando uma liderança servidora. E esse é o objetivo. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa leitura. Não deixe de comentar qual é o tipo de conteúdo que você prefere, ele mais longo assim, ou ele mais curto, o que te abençoa mais, o que faz você aprender mais. Tá? O nosso objetivo é servir você nessa liderança servidora, compartilhando esses conhecimentos. Isso me ajuda, tá? Não estou aqui só por você, porque eu leio, eu penso sobre isso me agrega, isso me ensina, mas eu também quero te abençoar enquanto eu faço isso. Então, coloca aqui como você é mais abençoado. E se isso te abençoou, não fique só em você, compartilha com alguém que pode ser abençoado por isso, que faz sentido, né? E se você gostou também, avisa, ó, tá legal, tá bom, continue fazendo, que tá me abençoando, tá? Nosso próximo capítulo é o capítulo 6, página 73. Nós vamos falar sobre a natureza humana, tá? Algo muito interessante, como princípios, como natureza humana, temos senso moral. É um capítulo bem curto que a gente vai fazer ele de uma vez só, provavelmente, né? Mas eu creio que vai te abençoar bastante. Deus abençoe. Até a próxima.